Seguidores, estamos na residência do Milton Leidens com o nosso programa Histórias de Vida, hoje 1º de dezembro de 2023, e o Milton estava ainda, eu acho que já vindo para o centro de Cruzeiro. Vindo de muda da linha Primavera para o centro de Cruzeiro. 22 anos, cheio de gurias, brincadeira minha, né? Ah, sem dúvida nenhuma. A gente estava mais interessado nelas do que elas. Ah, né? É verdade, né? Continua a mesma coisa hoje, eu acho. Tu sempre tinha em mente aquelas pessoas que tu conhecia bem, que te queriam bem e tu também queriam bem para elas, né? Então era interessante tu ter esse contato com essas pessoas, que a gente mantém com algumas pessoas até hoje, dessa convivência. Daí saímos então da linha Primavera, viemos para o centro de Cruzeiro. O meu objetivo era então continuar os meus estudos, fazer o 2º grau, e então fui para o Castelinho. Fui para o Castelinho estudar administração de empresas. E lá sim se fez muita parceria com os alunos, tive professores maravilhosos, né, que me ajudaram muito, me aconselharam muito. Foram 3 anos muito ricos no Colégio Castelinho. E só para retornar um pouquinho, Elton, quando eu cheguei aqui na cidade, então a gente conhecia várias pessoas, um pouco também através da política, porque desde que eu fui eleitor, eu criei uma certa habilidade política, e eu gostava de política, eu gostava de acompanhar as notícias da televisão, que acontecia em termos mais de Estado e de município, do que em termos de federação, mas sempre gostei muito de política. Então eu tinha contatos aqui em Cruzeiro. Já com 22 anos. Já com 22 anos, eu já gostava de sair colocando propaganda de dos candidatos por aí afora. Tu lembra de alguns candidatos? Lembro. Vamos falar dessa gente? Elton, o meu primeiro voto, tinha talvez 19 anos, fiz o título logo em seguida. Aí, lá na linha Primavera. Na linha Primavera. O meu primeiro voto teve um candidato chamado Arnaldo Cardoso de Siqueira, que era irmão de 2 cunhados meus, que foi candidato a vereador. Então o meu primeiro voto foi para ele, porque ele era morador da linha Primavera. E os candidatos a prefeito era o Enio Martins de Azevedo e o Carlos Dante, que naquela época concorriam, podia ter até 3 dobradinhas por partido naquela época. E daí então eles concorriam ao mesmo tempo. Concorriam ao mesmo tempo. Olha Cada partido só. podia lançar até 3 dobradinhas. Hoje isso tudo acabou. Sim. Naquela época poderia somar depois os votos tudo, e o mais votado era o prefeito. E eu me lembro que o meu primeiro voto foi pro Siqueira lá, e pro Azevedo e pro Carlos Dante, que eram os candidatos, uma das dobradinhas daquele partido naquela época. Azevedo não tinha registro? O Enio Martins Azevedo tinha o registro de um cartório. E daí o filho dele, que era o Enio, esse advogado Enio, que foi candidato a prefeito naquela época. E eram jovens, quase que nem eu, né? Não tinha muita diferença de idade. Então eu acabei dizendo, não, vou votar em vocês aí, o primeiro voto vai ser para vocês. E quem ganhou? E daí, naquela eleição, esse partido perdeu as eleições, e quem venceu foi o Manuel Ruschel, do MDB. Era o pessoal da antiga Arena contra o MDB, né? E só tinha 2 partidos naquele tempo? Naquela época ainda não tinha se aberto. Mas só tinha 2 partidos? Só tinha 2 partidos naquela época. No tempo do regime militar, tinha o MDB, claro, e a antiga Arena. E depois veio então o MDB e o PDS. Que era o oriundo dos dois. Depois se abriu o SELEC, e hoje nós temos essa confusão, essa salada de fruta de 35 partidos ou mais do que isso, e alguns na espera para entrar ainda, que não se sabe por quê. Virou quase uma bagunça. Cada um quer ser candidato do seu próprio partido. Terminou com aquela história, eu sou desse partido e não abro mão, isso tudo terminou hoje. E aí vocês eram lá 22, tu foi estudar, trabalhava, como é que era a família? Porque daí não tinha mais plantação, né? Não, daí como é que foi? Daí a gente vendeu o que tinha lá, construímos a casinha aqui no centro, viemos morar aqui,
E daí um cara que me ajudou muito. E eu sempre digo para as pessoas, eu posso não esquecer as pessoas que me causaram mal, mas sempre vou lembrar com carinho as pessoas que me fizeram o bem. E uma pessoa que me ajudou muito foi o Vicente Kronbacher. Vicente Kronbacher, ele foi vereador e eu trabalhava na Glucostar, que ele era um dos diretores da Glucostar, que naquela época a gente se conheceu ali, eu trazendo o produto da minha Primavera para cá. E quando eu vim aqui para a cidade para procurar emprego, eu tinha as opções de ir para a metalúrgica, na Renz, que eu tinha que procurar alguma coisa para fazer. E daí o Vicente Kronbacher fazia o programa na Rádio Independente, Cruzeiro do Sul, em notícias. Acho que antes foi o falecido Elmo Leblanc, e depois o Vicente assumiu essa parte para fazer um programa com notícias do município de Cruzeiro do Sul. Daí o Vicente me conhecia, e eu estava estudando, e ele me chamou para conversar. Milton, olha, eu não tenho mais tempo para isso. Eu tenho tanta coisa para fazer. Ele trabalhava na Glucostar, que eu tinha mais, não sei se já estava montando o escritório dele ou não. Eu estou com muita coisa para fazer, eu não tenho mais tempo para fazer o programa de notícia. Eu vou te apresentar para o Lauro Miller, né? Vou te apresentar para ele, e vou dizer que está na hora de nós fazer esse mexe aqui. E tu tem interesse em fazer o programa de rádio de Cruzeiro do Sul? Não dá muito dinheiro, mas sempre dá alguma coisinha aqui. Tem os patrocinadores que bancam o espaço para a emissora. E vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste se dá certo. Isso não, me interessa. Me interessa. E tu estava desempregado ainda? Eu estava mal chegando aqui na cidade. Nem né? emprego tinha ainda. Ainda não tinha emprego. E aí fomos conversar com o Lauro. O Vicente disse, olha, estou apresentando aqui o Milton, que é um conhecido. Daí o Lauro, não, se der da tua confiança, tu está me indicando ele, né? O programa está nas tuas mãos. Os patrocinadores também que bancavam no espaço. Daí eu comecei com o Vicente indo lá 2, 3 dias, mais uma semana, mais outra semana, até que o Vicente então disse, não, agora tu está pronto para tocar o espaço. E eu vinha sempre na Glucostar, porque não tinha máquina de datilografia para preparar as matérias. Então o Vicente disse, não, pode vir na fábrica, tem uma salinha aqui assim, e daí eu vou te ajudando, dando dicas de como tu prepara a redação, depois tu vai para as câmaras de vereadores, vai lá falar com o prefeito sobre as notícias, como fazer. Mas eu era muito cru naquela época, né? Isso aos 22 anos? Isso aos 22 para 23 anos. Estudando no Castelinho já? Daí fui para o Castelinho fazer mas que bacana, mas aí tu vinha aqui no bairro, eu saía do centro? Eu morava no centro, a 600 metros do centro até a Glucostar, que praticamente todos os dias eu fazia isso. Como é que era o programa? Era um programa que passava as notícias do sindicato, da Câmara de Vereadores, do Executivo. Noticioso hospitalar era o que dava uma audiência fantástica. E também a programação das paróquias. A paróquia da Igreja Católica e Evangélica, que praticamente absorvia naquela época. Naquela época nem existia a Assembleia de Deus, ainda aqui em Cruzeiro, que depois também cresceu. Mas, em síntese, a programação das duas igrejas, a evangélica e a católica, que tinha uma grande audiência, que o pessoal queria saber quando é que ia ter as missas e os cultos. Então, basicamente, era isso. E a notícia da Câmara e alguma coisa da Prefeitura. Mas eu sempre digo para o meu filho, se hoje eu fosse começar, com a experiência que eu tenho, de 25 anos, fazendo cobertura de executivo, legislativo, sindicato, o programa seria completamente diferente. Então, esse programa durou 25 anos? Na verdade, eu fiquei nesse espaço por 2 anos e meio na Rádio Independente, e daí eu estava quase concluindo o 2º grau no Castelinho, e daí o Astor Eberle, também, outro cara que tem uma estima muito grande por ele sabia do trabalho que eu fazia de secretaria na paróquia, junto com o programa de rádio, que entendia um pouco de contabilidade e da parte burocrática também, do escritório, e tinha uma vaga na Metalúrgica Cruzeiro para trabalhar no setor do pessoal e área fiscal. E o Astor Eberle, até pouco tempo atrás eu encontrei ele, um grande abraço para o Astor,
ele disse para o seu Herbert e para o Nilo, eu tenho um rapaz para trabalhar com vocês. E vocês conhecem ele bem. Já conversou com vocês mais de uma vez. É o fulano que está no Castelinho, está se formando e faz um bom trabalho como na Rádio Independente, no programa de Cruzeiro, e também faz a contabilidade para a paróquia de Cruzeiro. Daí eu fui lá e larguei o programa de rádio, um outro cara assumiu, acho que foi o irmão do Vicente Crombaro, se não me engano, que assumiu, e eu fui então trabalhar na Metalúrgica Cruzeiro, no setor do pessoal e área fiscal, de 79 até 86. Mas eu esqueci de te perguntar se tu precisou servir o exército, como é que foi isso? Elton, essa é uma história aí bem engraçada. Então, Quando eu fui fazer o alistamento militar, eu tinha 1,59 m e pesava aí uns 55 quilos. E com menos de 1,60 m naquela época eu não ia servir o exército. 1,60 m era o padrão deles. E eu estava abaixo disso aí. Então eu não fui servir o exército por causa disso aí, porque eu tinha pouca altura e pequeno e magro, né? Mas não que, se eu pudesse, eu acho que eu teria ido. Eu não me importava de não ir, porque a gente ouvia as pessoas falar que passaram pelo exército, que é um grande aprendizado. Para uns, uma chatice, uma incomodação, perda de tempo, e para outros se abria um caminho para o futuro também, em termos de disciplina, e até tu querer seguir carreira dentro do próprio exército. Verdade. Aí tu veio lá para Metalúrgica, fez rádio e até agora a gente já te pedi sobre namoradas, mas tu não falou sobre como é que foi, se tu tinha namorada nesse tempo, ou se tu já tinha casado com 22 anos, como é que foi isso? Não. Eu fui casar de 27 para 28 anos. No ano que eu me elegi vereador em Cruzeiro, que foi em 82, nesse mesmo ano eu casei. Né? Como é que é o nome? A Clarice. Clarice. E tu conheceste ela onde? Na verdade, como eu vinha muito aqui para o bairro, ela morava aqui no bairro, e eu vinha muito para cá, e mais porque o irmão dela namorava a minha irmã. E daí, então a gente se conheceu nos bailes, começamos a conversar e por aí fluiu essa história. Tu tinha quantos anos? Quando eu casei? Não, quando tu conheceu a Clarice? 25 para 25, 24, 25 anos por aí. Já trabalhando há bastante tempo? Já trabalhando no programa de rádio, né? Quando a gente se conheceu, e depois então que eu fui para a Metalúrgica. Depois a gente entra mais fundo na política e até o programa de rádio não terminou aí, ele saiu, mas pelo que eu sei... Depois vem a segunda etapa. Depois vem a segunda etapa, né? Eu gostaria que tu falasse mais sobre o namoro com a Clarice e o casamento, e depois a gente volta para a parte 3 para ver aonde a gente segue. Namoro normal daquela época, durou acho que 5, 6 anos, daí a gente casou, no segundo para terceiro ano de casado, já tivemos o primeiro filho, o Clériston, e depois, 3 anos depois, veio a Sabrine, que são meus 2 filhos, tem um casal, hoje tenho 2 filhos e tenho 2 netos maravilhosos, o Bernardo e o Teodoro. Então hoje já a família cresceu. Eles vivem por aqui? A minha filha trabalha no Fórum Encantado, e o Clériston mora em Lajado e trabalha junto com mais da coordenação, ajuda a administrar fazenda, e tem o trabalho dele também, de uma pequena empresa que ele tem. Tá certo. Mas tu conheceu então a Clarice através do teu cunhado. Tu cunhado naquele tempo, ou ele é teu cunhado hoje ainda? Então o casamento na família ficou... Sim. Então os primos irmãos. Isso aí. Que bacana. Gente, nós estamos aqui, estou muito feliz em que o Milton aceitou e me... Aliás, essa voz aí, para quem só ouvia a voz no rádio, deve estar dizendo, mas essa voz eu já ouvi. Ele trabalhou em rádio por muito tempo. História de vida com Milton Leidens, 70 anos, muito bem vivido, né? E depois nós voltaremos a falar
com ele, de repente, nós temos que falar sobre política, muitas coisas, né? Muitas histórias ainda a falar sobre a vida desse guri. Tá bom, Milton? Já voltamos.